mais um programa Histórias e Conquistas. E a nossa entrevistada de hoje é a empresária, consultora, palestrante Roseli Capucci. Ela tem mais de 30 anos de experiência em liderança. O programa está imperdível para você que quer trabalhar os líderes da sua empresa, que quer ser um líder de sucesso. Roseli, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui hoje nesse programa tão diversificado, com tantas informações relevantes para o público. É uma honra. Roseli, gente, o currículo da Roseli, olha, eu achei fantástico, Roseli. Quando eu te conheci em São Paulo, eu não imaginei que fosse tanto. É maravilhoso, é uma profissional que tem uma expertise muito grande na área de gestão. Então aqui você trabalha há 30 anos, liderança em empresas de pequeno, médio, grande porte, principalmente na área de hotelaria, turismo. Na verdade, em serviços, porque a minha carreira começou, né, muito lá atrás, em serviço social da indústria, e nessas áreas eu trabalhei com educação, saúde, né? E então nessa área da educação e saúde do trabalhador, saúde ocupacional, então tinha muitos serviços. Então eu liderava médicos, dentistas, profissionais de todas as fonoaudiólogos. Na época que eu trabalhei em Curitiba, eu tinha como se fosse uma clínica gigante, laboratório de análises clínicas. Então são profissionais muito diferentes, perfis muito diferentes. Aí você, professor, escola de educação infantil, escola de educação de adultos. Então essa diversidade, ela é bastante difícil, né, de trabalhar, porque você tem que saber conversar com as pessoas, entender o profissional, as capacidades, o mundo que essas pessoas vivem. E aí você tem que começar a tirar o melhor deles. E isso é um processo, né? Processo de aprendizagem, porque quando você vai liderar uma equipe de médicos, por exemplo, você tem que estudar um pouquinho, ver que tipo de atividade que eles estão fazendo para você poder cobrar produção, né? Todo mundo tem metas de produção, então atendimento é um processo de pessoas o tempo todo. Então prestação de serviço é algo muito diversificado. Nossa, porque é atendimento o tempo todo atendimento, né? Como que as pessoas se reportam numa loja, mesma coisa, eu também tive loja. Então, atender o cliente, ver o perfil desse cliente, né? Então, essa capacidade que a pessoa tem que ter para liderar é um aprendizado constante. A gente precisa estar estudando, precisa estar procurando aprender mais. E a minha vida toda, a minha carreira toda foi dentro dessas atividades de prestação de serviço. Então, eu fazia gestão de negócios da prestação de serviço. Então, o tempo todo pessoas. Aí, depois que eu fui para a hotelaria. E ela é empresária, inclusive tem um hotel, uma pousada em Bombinhas. Tem, em Bombinhas, 32 unidades habitacionais, são 32 suítes. E foi uma que é coisa... um case, né? Você ganhou uma premiação. Foi. A história é mais ou menos assim, né? Porque eu vim quando eu estava no auge, no serviço social da indústria, numa carreira bem top, digamos assim, que a gente conquistou, né? Eu fui conquistando isso ao longo do tempo. E eu sempre tive um sonho de ter o meu hotel, que eu sempre gostei muito de serviço, e eu queria ter um hotel na praia. Morar na praia e ter um hotel na praia. Aquela coisa do sonho, de quando eu me aposentar, né? Nada mal, né? E aí, essa meta estava lá. Eu sempre trabalho com metas, né? Minha vida toda, minha vida pessoal e profissional, sempre com metas de o que eu vou alcançar. E quando a gente tem uma meta, a gente tem que fazer algumas opções. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras, né? E nesse processo todo, a minha meta, como era ter o meu hotel, eu tive então que romper o meu cargo de executiva em Curitiba, saí de lá, fiz uma
uma migração, né, para Florianópolis, para eu poder ficar perto, porque nós compramos daí um terreno em Bombinhas e começamos a botar o nosso plano em prática. E é aquela coisa, daí junta todo o dinheiro que a gente tem para poder colocar naquele negócio. Mas sempre com essa meta de possibilidades. Então eu dei um passo, saí, rompi, foi uma dor muito grande, né, porque você tem um cargo de conquista de anos e de repente você tem que romper isso. Então isso é uma coisa que você tem que planejar. A dor vem, mas não dá para ser na emoção. Ela foi um plano calculado, né? Foi uma dor calculada. Então rompi, saí. Foi menos sofrido. E aí eu fui para Florianópolis e abri uma empresa de consultoria para poder continuar trabalhando como consultora. Aí também trabalhei para o SESI, o Departamento Regional em Florianópolis, e aí trabalhei em programas de responsabilidade social empresarial. E foi aí que eu comecei a me encantar muito com programas de gestão sustentável. Né? Aí eu precisava aprender mais, aí eu acabei fazendo uma pós-graduação no Rio de Janeiro, e aí eu ia de 15 em 15 dias, de um mês, para poder fazer as provas e trabalhar com os professores, para fazer esse curso de especialização em responsabilidade social empresarial. Para eu entender mais como que funcionava tudo isso, porque comecei a me encantar com esse tema. E isso acabou entrando na minha vida assim como nossa, foi maravilhoso, porque quanto mais você estuda, mais você começa a gostar, né? Sim, com certeza. E em paralelo eu estava com o meu hotel, então eu dava consultoria em Florianópolis e acabei dando consultoria para todas as unidades do SESI em Santa Catarina. E depois fui convidada para assumir a gerência regional em Jaraguá do Sul. Do SESI, né? E nisso meu hotel já estava ficando pronto. Meu Deus. Então foi assim uma loucura, mas também eu precisava naquele momento continuar um pouco também. Você sempre foi assim organizada, Roseli? Você é muito organizada? Eu sempre fui de meta, desde menina, assim, desde meio que mandona, assim, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas sempre pensando tudo o que eu ia fazer. Bastante estratégica. Muito estratégica. E isso me ajudou muito a me organizar. Então, eu vou buscar as minhas coisas, mas eu preciso trabalhar para isso. Qual foi a grande conquista da sua vida? Então, a minha grande conquista foi o dia que eu inaugurei o meu hotel. Né? Que aí era o seu negócio. Era o meu negócio. Porque, assim, eu fiz grandes conquistas. Por exemplo, voltando lá no SESI em Curitiba, eu peguei uma regional bastante complicada. E eu tive que implantar serviços na época, não tinha computadores, aquelas coisas todas. E eu tive que... Existia, mas a minha unidade não tinha. Embora fosse uma maior unidade do estado. Então, eu comecei a implantar computador em todos os departamentos, em fonoaudiologia, audiologia, radiologia, todos, a parte de médica, laboratório, ISO 9000 para laboratório. Então, toda a minha equipe teve que... Eu juntei todo mundo para conseguir esse performance de notoriedade. E a gente ganhou a certificação ISO 9000 lá, e foi um trabalho bastante legal. E implantei a informatização. Então, isso para mim foi um ganho, assim, que eu consegui, uma vitória. Mas eu sempre estava pensando no meu negócio, porque eu tinha essa meta. E o hotel foi muito difícil, porque a gente colocou todas as nossas economias, né? A gente então, tinha uma responsabilidade muito grande. Tinha que dar certo, né? E eu fiz um plano de viabilidade já com escala de crescimento, tudo. E o mercado de Bombinhas, na época, tinha em torno de 150 a 180 meios de hospedagem, e eu sabia que eu estava entrando num meio de hospedagem bastante, num mercado bastante concorrido. E aí em dezembro de 2003 a gente inaugurou o hotel, mas eu ainda com o pé na gerência regional em Jaraguá do Sul. E aí eu estava com uma meta lá para organizar, para conquistar aquelas empresas, grandes empresas, né, como VEG, Marisol, empresas grandes. Eu tinha uma responsabilidade ali no SESI naquela época de garantir um serviço de excelência. E foi um trabalho muito bacana também, porque nossa equipe pegou junto, a gente conseguiu bater meta, foi maravilhoso. Mas nisso meu hotel estava naquela coisa, naquela correria,
E o meu marido sozinho, e eu fim de semana pro hotel e meio de semana no SESI, fim de semana. Aí eu disse, não, eu tô largando o meu negócio e eu não tô com aquela coisa que eu quero ter meu hotel top. Aí eu tive que sair de novo, optar, né? Agora eu vou organizar o meu hotel. E aí eu implantei um programa de gestão sustentável no hotel, usei uma norma, que é a norma 15401, é uma norma que ajuda o hotel a fazer um diagnóstico de toda a parte financeira, impactos no meio ambiente e nas pessoas. E eu apliquei esse diagnóstico e aí eu olhei que eu estava com 30% atendendo os requisitos dessa norma. Eu disse, puxa vida, mas eu sou tão especialista em sistema de qualidade, busquei certificação, né, lá para Curitiba, para laboratório, para escola de educação infantil também a gente conseguiu. E eu não estou aplicando isso no meu hotel, eu preciso aplicar, né? E aí eu fiz esse diagnóstico e eu queria atingir pelo menos 70% da norma. O meu objetivo não era buscar premiação, era organizar a gestão de uma forma que o hotel ficasse redondinho. E eu sabia muito bem como fazer isso, mas eu não estava tendo tempo. Então eu precisei sair, né, pedir demissão novamente do SESI para poder me desvincular totalmente e mergulhar nos processos. Então, assim, quando a gente tem uma meta e a gente precisa organizar os processos, a gente tem que mergulhar, não tem outro jeito. É abrir a caixa e ver quais são os problemas, porque eu estava tendo problemas dentro de gestão, eu não estava com meus procedimentos organizados, porque tem que ter, o hotel tem procedimentos, tem técnica de arrumar cama, tem técnica de café da manhã, tem técnica de tudo. Se tudo tiver escrito, fica muito mais fácil treinar as pessoas, eu manter essa qualidade. Então, eu mergulhei, eu fiquei 2 anos, eu e meu marido, organizando e escrevendo procedimentos, sabe? E foi muito interessante porque na época tinha o Guia 4 Rodas visitava a gente anônimo e eles começaram a perceber que o hotel estava muito bem. E a gente ganhou um selinho primeiro, quando o guia começou, foi o primeiro hotel em Santa Catarina que teve um selinho. E em 2010 eu recebi uma ligação, eu lembro até hoje, o diretor do Guia 4 Rodas de São Paulo ligou nos convidando para uma celebração de uma premiação nacional. E a gente não sabia ainda ele falou que nós ficamos entre os finalistas, mas a gente nunca se candidatou a nenhuma premiação. Olha, isso foi uma coisa, né, espontânea que veio. E para nós, assim, a gente achou até que era trote, né? Você imagina nós num hotel assim pequeno, no meio de 5.600 hotéis no Brasil, no guia. Aí a gente acabou indo para São Paulo e aí estavam alguns hotéis e de repente eles nos chamaram para receber o prêmio. Então foi assim, foi uma coisa, aquela choradeira, aquela alegria, foi muito maravilhoso. E nesse processo todo, a gente ganhou uma mídia espontânea muito forte. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes dá um pouco de preguiça de você botar a mão na massa, mas quando você põe e vê o resultado, as coisas acontecem. Elas parece que é um prêmio de Deus, assim, sabe? E aí as pessoas começavam a ligar para o hotel, o pessoal do Rio de São Paulo. A gente apareceu em um monte de reportagem, TV Futura, tinha Multishow, as meninas do Multishow vieram se hospedar na pousada. Deu uma mídia espontânea, página de revista. Maravilhosa. Nunca pagamos 1 centavo, Olha tudo só. Espontâneo. Então, isso nos deu uma notoriedade e a gente entrou como um destaque em Bombinhas, né? Então, as pessoas já começavam a reconhecer o hotel, os nossos hóspedes, e isso só foi crescendo. Maravilha. Né? E aí foi que a gente trabalhou um tempo nessa linha e o hotel, graças a Deus, está indo muito bem. Né? Então... Roseli, nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Ok. Estamos de volta hoje conversando com a empresária, consultora, palestrante Roseli Capucci. A Roseli estava nos compartilhando um pouco da sua trajetória profissional, a sua grande conquista do prêmio pela Guia 4 Rodas,
né, do seu hotel, que na época ela largou a sua carreira executiva, enfim, extremamente interessante, pessoal. Para vocês saberem um pouquinho do currículo da Roseli, são 30 anos de experiência em liderança, foi diretora regional do SESI, já compartilhou conosco, consultora em gestão de serviços, já foi secretária de turismo de Bombinhas. Bombas ou Bombinhas? Bombinhas é um município, né, de Bombinhas. Bombas faz parte do... Isso. Ex-diretora geral da rede Chá Hotéis, consultora da ABIH SC, e formada em administração de empresas pela Univale. Isso. Roseli, então, você com 30 anos de experiência, né, com um case de sucesso com o hotel, que eu acho que deve trazer uma gratificação muito grande, que era a sua realização, era o seu sonho, você conquistou. Hoje você estava me contando que tem, então, a vontade de compartilhar isso com as pessoas, através de palestras. É o seu novo business. Isso. Como que está isso? Então, a gente, como eu falei, né, eu sempre trabalho com um planejamento meu profissional e pessoal. E eu gosto muito de viajar, né, eu sempre estou viajando, fiz uma viagem agora para a Europa esse ano passado também, então fiquei pesquisando a hotelaria, cada hotel que eu fico eu começo a observar todo o processo, então a hotelaria é muito gostoso, né, porque tem muita novidade, então a gente aprende muito. Eu gosto muito de comparar serviços, né, em hotéis de grandes redes, em hotéis independentes, e a gente acaba aprendendo bastante. E como eu sempre trabalho com esse processo de planejamento, eu sempre pensei que eu precisava me preocupar com a sucessão do meu hotel. E como eu tenho um filho único, meu filho mora fora do Brasil, eu sou uma pessoa física, eu posso morrer amanhã, né? Todos nós. E o meu hotel, ele precisa se perpetuar, ele é uma pessoa jurídica. Então, como que fica isso? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu sou jovem ainda, não preciso me preocupar com isso. Não. Todo empresário que tem o seu negócio, por menor que ele seja, ele precisa ser pensado como que vai acontecer se ele não estiver aqui hoje, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. E as pessoas perguntam, mas tá, e aí? Eu disse, não, então quem vai cuidar do meu hotel? Eu preciso colocar isso de uma forma estratégica. Então eu procurei uma rede hoteleira para que fizesse a administração do meu hotel. O meu hotel, ele estava no nível muito bom, organizado, pronto para que alguém de fora possa fazer a gestão dele, é só manter esse processo. E eu consegui encontrar essa rede cadeia de hotéis associados, é a rede Chá Hotéis, e eu arrendei o meu hotel para essa empresa e eles administram o hotel. Uhum. Né? E eu de vez em quando vou lá, faço uma vistoria, né? Fica em cima para ver, tem um conselho, acompanhando e está indo muito bem, já tem 5 anos dessa parceria, então eu já estou há um tempo com esse trabalho. E paralelo a isso, eu estou mais livre para poder viajar, né? Uhum. Que uma das minhas grandes paixões, eu gosto muito de viajar, então eu fico um tempo, viajo, e nessas viagens eu aprendo. E nesse processo todo, de toda a minha caminhada, liderando equipes, eu então tenho a missão de estar passando isso para as pessoas. Eu não posso morrer com todo o conhecimento que eu tenho. Uhum. Né? Então, o que eu estou fazendo agora, eu estou entrando num novo momento para compartilhar esse conhecimento e inspirar as pessoas a gerirem os seus negócios. Como que eu estou fazendo isso? Através de palestras. Então, eu estou entrando nesse mercado de palestras, porque eu sempre fiz palestras a minha vida toda, mas nunca foi palestras profissionais nesse mercado, né? Então, agora eu estou entrando no mercado de palestras, estou com uma mentoria, estou com a Fadel Palestrantes, que está me dando todo esse suporte, é uma agência. E é um negócio novo, é um trabalho novo. Então, é sobre liderança sustentável. Principalmente as suas palestras. O meu mote de palestras é sobre liderança. E liderança em todos os aspectos. Eu falo que é liderança para todos. A liderança sustentável é para todos.
O que é sustentabilidade? Então as pessoas têm, às vezes quando fala sustentabilidade, as pessoas já revertem para a parte ecológica, né? Sempre fala sustentável é ecológico, já pensa no verde, até a cor verde vem na cabeça. É verdade. Né? E na verdade, a gestão sustentável, ela precisa ser pensada de uma forma de equilíbrio nas 3 dimensões. Eu falo do tripé sustentável. Qual que é o tripé? O tripé econômico. Toda empresa ela existe para gerar valor econômico para as pessoas, né? Para todo mundo. Tanto para os colaboradores como para os donos. Exatamente. E todo esse valor econômico, ele gera um benefício para essas pessoas. Então eu preciso ter a minha empresa saudável. Né? Como eu faço para ter a minha empresa saudável? Eu preciso cuidar das minhas contas, do meu financeiro, saber o que eu vou comprar, de quem eu vou comprar. Né? Então, a gente começa a esmiuçar a empresa, abrir a caixa da empresa e ver os probleminhas que tem ali. Então, eu preciso equilibrar o econômico. Eu preciso equilibrar o meio ambiente. Como eu faço isso? Eu sou uma empresa, eu estou num ambiente, eu estou impactando esse meio ambiente. Toda empresa, ela impacta. A gente não consegue, né? Mas eu posso minimizar este impacto. Se eu fizer uma análise das minhas ações, o que eu posso fazer para não impactar tanto? Ah, tudo bem, eu estou comprando de um fornecedor mais barato, mas esse fornecedor está vendendo um produto, pensando na hotelaria, por exemplo, um produto químico lá de limpeza que não é biodegradável, que não tem um selo do Inmetro, que não é feito adequadamente, que não paga os seus impostos. Aí eu começo a fazer uma análise na cadeia de valor. Ah, mas e a lavanderia? A lavanderia lava lá, mas não usa produtos biodegradáveis. Então, tudo isso a gente começa a fazer uma análise. Em todas as empresas, desde da empresa, da equipe de marketing que vai desenvolver um novo produto, uma caixinha, uma embalagem, o quanto que isso vai impactar o meio ambiente. Eu preciso estar pensando no meio ambiente, né? Nós recebemos esse meio ambiente perfeito e o ser humano entrou aqui e está poluindo, né? Então, desde a hora que eu vou escolher um produto no supermercado, por que eu estou comprando um bolo numa embalagem plástica daquele tamanho? O que eu vou fazer com aquela embalagem? Então, a gente começa a pensar em todos os aspectos da organização. Quanto eu estou impactando? Então, econômico, ambiental e o social. O social são as pessoas. Como que a minha empresa, a tua empresa, está se relacionando com os stakeholders? Quem são os stakeholders que impactam? Quem são os atores dessa empresa? O fornecedor, o cliente, o funcionário, né? O governo, a comunidade. Meu Deus, eu estou naquela comunidade, eu estou inserida naquela comunidade e como que eu vou tratar desse assunto? Qual é a responsabilidade da minha empresa naquela comunidade? O que eu posso fazer de bem ou de mal, né? Então, a gestão sustentável, ela não existe se não tiver o equilíbrio nas 3 dimensões. Para isso, eu preciso do líder. É o líder que vai conduzir isso. Então, eu falo da liderança sustentável no sentido desse conhecimento. Esse líder, ele tem que estar antenado com esses segmentos todos. Uma vez eu vi uma frase que eu achei interessantíssima. Nenhuma empresa é mais forte e nem mais fraca que o líder que ela tem. Exatamente. Que o líder a empresa acaba sendo o espelho dessa pessoa. O espelho. O líder é tudo. O líder, ele caminha, ele leva a empresa aonde ele quiser. É impressionante, mas para isso precisa ter líderes com convicção e com propósito, porque o que nos move é o propósito. E aí eu falo muito da consciência responsável, porque muitas vezes o líder não faz porque ele não sabe, não é porque ele é incompetente ou é porque ninguém falou para ele, entendeu? Ele não teve aquela consciência responsável. Então, a consciência, ela está vinculada com o conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento de uma coisa, eu preciso digerir isso, aceitar isso
e abraçar, né? Ah, não, a minha empresa está realmente impactando aqui, eu vou ter que resolver esse problema. E aí é como um formigueiro, né? Todas as empresas, não existe empresa que não tenha problema, né? Com certeza. Todas têm. Só que o líder, ele precisa mexer nesse formigueiro e identificar onde estão os problemas e começar a atacar. Às vezes não dá para fazer tudo. Tem que ter um plano de metas, tem que estar escrito num papel. O que fazer, quando fazer, é o 5WH, né? Tem que fazer o exercício de casa, mas saber o que atacar e aonde atacar. Porque muitas vezes o líder ele tem muito compromisso, muita coisa, bababá, e ele não consegue fazer a gestão sustentável. Qual que é a grande característica de um líder? Ele tem que ter propósito. Se ele não tiver propósito, ele não vai conseguir. O propósito é aquela força massiva que move. Tem que fazer dar certo. Ele move e vai dar certo. Daí se não consegue de um jeito, consegue de outro. Porque o propósito, ele está vinculado, ele é convicção, né? Ele tem que estar convicto que aquilo é verdade, que ele vai conseguir fazer. Porque se ele acreditar, ele vai mover as pessoas. E aí eu falo de liderança para todos, porque pode ser a pessoa mais simples que está lá limpando o pátio da empresa. Ela pode ser um líder motivador dentro do processo dela, porque ela vai fazer aquilo porque ela está fazendo algo maior. Ela está acreditando na importância daquilo, eu né? falo da liderança porque nós lideramos os nossos atos todos os dias. Nós, de manhã, quando a gente acorda, né, Larissa? Você vai ver, puxa, que roupa que eu vou colocar hoje? Você tem a opção de sair mal vestida ou bem vestida. Com certeza. É uma decisão todo dia. Você tem a opção de saber se você vai tomar café ou vai jantar, se você vai sair, se você vai comer um lanche. Nós decidimos o tempo todo. Então, nós estamos liderando o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês. Nós tomamos decisões. Então, eu falo que as decisões geram impactos. Uau! Tá? Roseli, nós temos que finalizar o programa e finalizamos com essa frase. As decisões geram impactos. Exatamente. Pessoal, quero fazer um agradecimento especial para o Espaço Beauty. Beijo bem grande para o Serginho. Muito obrigada pela produção do meu make, do meu hair. Também quero agradecer o pessoal das lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. Obrigada pela recepção. E é isso aí. Fiquem com Deus, pensem com carinho nisso, que as decisões geram impactos positivos ou negativos. Então, quais são as decisões da sua vida? Decida fazer acontecer. É isso, Roseli? Decida. E amanhã é segunda. Aproveite esse momento para fazer acontecer. Obrigada. Beijo bem grande. Obrigada, Larissa. Foi um prazer.